tabernáculo pronto. Os artesãos fizeram um finíssimo e detalhado trabalho. Deus ordenou a construção do tabernáculo a Moisés, entregando-lhe as diretrizes, bem como escolheu, chamou, capacitou toda a obra humana na construção. A partir de agora, entraremos nessa tipologia litúrgica, cerimonialista do tabernáculo terreno, que apontava para a Igreja de Cristo, nesta dispensação da graça, pois o Cristo tabernaculou entre nós, ou seja, aquele que é o Verbo, a Palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. O pátio do tabernáculo tinha uma posição geográfica especial entre as tribos de Israel. Isso remete ao eixo central e à proximidade do Pai Celestial em nossas vidas, no mundo de concupiscências que induz à apostasia da centralidade da fé cristã. A porta do pátio, nessa tipologia, direciona-nos para o único e vivo caminho, Cristo. Esta porta que dava acesso ao local sagrado, onde Deus habitava. Cristo nosso Senhor é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Ele mesmo declarou: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, alimento espiritual. João 10:9. Bem como ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Essa porta é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus ressurreto, o Cordeiro Pascal, o único meio de acesso a Deus. Embora que hoje o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo, sendo que o nosso culto, o nosso sacrifício ao Senhor já começa em casa, no lar, com a família, cuidem-se, afastem-se e repugnam o que está acontecendo em alguns pátios e entradas deste tabernáculo vigente, a Igreja do Senhor Jesus. Pois o próprio Cristo expulsou cambistas, mercadores do pátio do templo, que tiravam proveito do ponto estratégico, do ritual sacerdotal, da fé cristã para negociarem, invertendo os valores do templo e atrapalhando quem realmente queria adorar em espírito e em verdade. Vamos à nossa pré-aula, a lição 3, entrando no tabernáculo, o pátio. Obrigado você que já é inscrito e também aos recém-chegados ao nosso canal. E você que ainda não é inscrito, nos ajude a chegar a 1000 inscritos neste canal. Se inscreva, compartilhe esse vídeo e receba periodicamente as nossas atualizações. Fique conosco até o final desta pré-aula e entraremos com mais detalhes em cada um dos tópicos dessa lição. Deus vos abençoe. Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo à pré-aula da lição 3, entrando no tabernáculo, o pátio, classe adultos, do segundo trimestre de 2019, da Escola Bíblica Dominical pela CPAD. Dentro dessa temática, o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo, comentada pelo pastor Elienay Cabral. Sou presbítero e professor Idailton Ruas, do canal Atalaia EBD, membro das Assembleias de Deus em Joinville, Santa Catarina. Obrigado a todos que são inscritos em nosso canal, bem como aos recém-chegados. Sejam todos muito bem-vindos. A Escola Bíblica Dominical
é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Lição 3, entrando no tabernáculo, o pátio, 21 de abril de 2019. O texto áureo nos diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e acharás pastagem. João 10 e o versículo 9. A verdade prática nos diz: para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. A leitura bíblica em classe está em Êxodo 27, do versos 9 ao 19. E quando nós lemos a leitura bíblica em classe, nós temos a noção da precisão de Deus e o detalhe de Deus em cada centímetro, em cada metro, em cada matéria-prima estipulada para a construção daquele pátio. Faça essa leitura em outras versões, principalmente na NVI, e teremos em metros e centímetros cada parte que foi determinada pelo Senhor na construção do pátio do tabernáculo. O objetivo geral desta lição é conscientizar acerca da centralidade de Deus na Igreja de Cristo. Os objetivos específicos da lição são apresentar o pátio entre as tribos de Israel, expor a construção da cerca do pátio e, por fim, enfatizar a porta do pátio, a única porta. E o ponto central desta lição nos diz: Deus deve ser o centro da nossa vida. Na introdução, nós vimos que o tabernáculo representou um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Nessa tipologia, Deus, como eixo central, se posicionou no meio deles. E aquela nação não o reconheceu e nem entendeu o propósito de Deus com o tabernáculo móvel e terreno. No entanto, conheceremos mais sobre o sentido da porta principal e, na sequência das lições, cada imagem nos revelará um valor espiritual edificante concernente à obra expiatória de Jesus Cristo. Primeiro tópico, o pátio entre as tribos de Israel. Na distribuição das tribos ao redor do pátio do tabernáculo, estava revelado nessa disposição um senso de organização divino. O pátio do tabernáculo ficava no centro de todas as tribos de Israel. Deus estaria no meio do seu povo. No ponto 1, as montagens provisórias do tabernáculo. A primeira construção do pátio teve como a etapa a montagem da estrutura do tabernáculo no Sinai. O Monte Sinai está localizado na península com o mesmo nome, na extremidade nordeste do território egípcio. Além da montagem do tabernáculo no Sinai, o Senhor Deus fez aparições teofânicas que todo o monte fumegava. Foi lá também que Moisés viu a maravilha da sarça ardente e não se consumia. Também o rei Davi tinha tamanha consideração pelo Sinai, pelo Monte Sinai, que salmodiou ao Senhor dizendo: por que olhais com inveja, ó montes elevados? O monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. O Sinai tornou-se santuário. Salmos de número 68, 16 e 17. E esta foi a primeira etapa da construção do tabernáculo no Sinai. Após a saída do povo judeu do Egito, isto é, 14 dias antes da celebração da Páscoa, Deus disse a Moisés: arme
o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Êxodo 40, versos 1 e 2 e o 17. Do Sinai até Canaã passaram-se muitos anos antes de Israel entrar em Canaã. Moisés orientou que um lugar fixo deveria ser estabelecido para o tabernáculo. Inicialmente, a estrutura foi montada em Gilgal. Gilgal, como nós conhecemos na Bíblia, é conhecido por ter sido o primeiro acampamento do povo de Israel após cruzar o Jordão e o principal centro estratégico de operações militares utilizado por Josué durante as campanhas de conquista em Canaã. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Josué, no capítulo 4, 18 e 19. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Josué 5 e 10. No entanto, depois transferiram o tabernáculo para Siló. Toda a comunidade dos israelitas reuniram-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles. Josué 18 e 1, que ficava no território de Efraim. Depois de muitos tempos mais tarde, nos períodos de Saul e de Davi, e por causa das guerras internas e externas, a arca da aliança ficava alojada em diversos lugares, o que demonstrava que o tabernáculo já não tinha uma localização fixa. Enfim, Jerusalém foi conquistada por Davi e no reinado de Salomão o tabernáculo deu lugar ao templo de Jerusalém, onde o próprio Deus confirmou o lugar e aprovou com a manifestação da sua glória. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo e disse: Bendito seja o Senhor, ó Deus de Israel, que com a sua mão cumpriu o que prometeu com a sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra do meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. 1 de Reis 8, 10, 11, verso 15 e 17. Portanto, o tabernáculo, nessa fase, nesse período, deu lugar ao templo em Jerusalém. Na sequência do primeiro tópico, o pátio entre as tribos de Israel, vamos ao ponto 2, a posição do pátio do tabernáculo. A organização das tribos em torno do pátio do tabernáculo era um propósito divino, conforme Êxodo 25 e 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Isso revela a vontade de Deus em ser o centro do seu povo. A localização geográfica do tabernáculo, o centro do acampamento e de frente para o oriente, isto é, voltado para o levante do sol, revela exatamente o desejo de Deus em tabernacular no coração do povo de Israel. A centralidade
e equilíbrio da nossa vida está em Deus, pois é Deus quem deve dominar toda a nossa mente e o coração, na sua vontade, no seu plano. O ponto 3, a posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Os exércitos das tribos judaicas estavam estrategicamente posicionados ao redor do santuário divino. Primeiro ponto, de frente para a porta principal de acesso ao tabernáculo, os exércitos de Judá, Isacar e Zebulon estavam posicionados na porta principal do pátio do santuário. Juntos a esses, exércitos somavam 186.400 homens, conforme Números 2, 3 ao 9. Segundo ponto, ao fundos do oeste para o ocidente, no retangular do pátio do tabernáculo, estavam as tropas de Efraim, Manassés e Benjamim, que juntas somavam 108.100 homens, conforme Números 2, 18 ao 23. No ponto 3, ao norte, na lateral do tabernáculo, encontrava-se as hostes de Naftali, Dan e Aser. Juntas somavam 157.600 homens. Números 2, 25 ao 30. No ponto 4, ao sul, na outra lateral do tabernáculo, estabeleceram-se os exércitos de Ruben, Simeão e Gade. Ambos somavam 151.450 homens, conforme Números 2, 12 ao 19. A arca, que representava a presença de Deus, conduzia esta jornada. Em primeiro lugar, a Arca da Aliança, sendo símbolo do comando divino, foi levantada. As varas descansaram nos ombros dos coatitas, que então marchavam frente ao povo, com a arca sobre os ombros. Alguns textos da Escritura, em Números 10, 33 ao 36, assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles. E aconteciam que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fuja de ti os odiadores. E pousando ela, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Josué 3, 3 e 4 nos diz: ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, o que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também ao vosso lugar e seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Na jornada conduzida pela orientação divina, os coatitas que levavam a arca e o povo seguiram. A tribo de Judá, em primeiro lugar, assumiu a sua posição e marchou à direita atrás da arca. A seguir, no centro, estava Isacar e à esquerda Zebulon. Vinham então os familiares dos levitas, de Gerson, de Merali, que estavam utilizando os carros de boi para transportar toda a estrutura e cobertas do tabernáculo. Os gersonitas tinham 2 carros cobertos puxados por 4 bois, enquanto que os meralitas, com a sua carga mais pesada, tinham 4 carros e 8 bois. Eles foram seguidos por Ruben, Simeão e Gade.
Atrás deles vinham os coatitas, que traziam em seus ombros os artigos santos da mobília, exceto a arca. Então, na marcha, a mobília do tabernáculo estava no centro, e as 6 tribos restantes seguiam atrás, conforme a ilustração nos mostra. Ao todo, eram 603.550 homens acima de 20 anos de idade, que estavam em torno do pátio do tabernáculo, nesta conjuntura militar, geograficamente posicionados em acampamento ou em deslocamentos. Era nítido que Israel reconhecia e dependia da centralidade de Deus, como a orientação da nuvem e da coluna de fogo, em todos os momentos, bem como na área espiritual, social e a segurança do povo, pois todo esse contexto, de forma tipológica, apontava para Cristo, para a Igreja de Deus, e bem como o tabernáculo celestial, pois em breve estaremos com ele para todo sempre. Tópico 2, a construção da cerca do pátio. No ponto 1, o cortinado de linho branco da cerca do pátio. Era uma cerca de 45 metros de comprimento, com aproximadamente 22,5 metros de largura, separava o tabernáculo das tribos em redor. As 60 colunas de bronze, sobre as quais havia um cortinado de linho branco torcido de aproximadamente 2,25 metros de altura, sustentavam a cerca do pátio. Desta forma, não havia espaço para curiosos ou especulações no que se passava no interior do pátio, bem como os trabalhos dos sacerdotes, senão pela cobertura do tabernáculo. Ponto 2. Colunas, cortinas e varais do pátio, conforme Êxodo 27, 10 ao 12, nos relata. As colunas de bronze foram feitas de madeiras de acácia e ficavam presas na parte inferior da cortina por base ou placas de bronze colocadas sobre o solo. Já as cortinas eram costuradas uma à outra até formarem uma tela bem firme. Por sua vez, os varais encaixavam-se às colunas e o cortinado da cerca. Percebe-se a divina soberania e sabedoria detalhista, pois era um projeto perfeito e metricamente encaixado. Didaticamente, as colunas, as cortinas, os varais são elementos que podem simbolizar a segurança, a estabilidade e a comunhão na vida cristã, produzida pela obra expiatória de Cristo. Todavia, tipologicamente, o tabernáculo terreno apontava para Cristo em sua obra redentora e o tabernáculo celestial. Na cruz de Cristo, toda a justiça de Deus foi satisfeita na obra expiatória e vicária. Agora temos a segurança da salvação. Temos acessos às promessas de Deus, as quais nos dão estabilidade na vida cristã. Por fim, a expiação do nosso Senhor não apenas salvou-nos, mas abriu-nos a porta da comunhão cristã. Toda esta representatividade das colunas, cortinas, varais do tabernáculo, a obra expiatória de Cristo, nos traz segurança e estabilidade na comunhão, na vida cristã. E no ponto 3, as cores de linho, a santidade e a justiça de Deus. A parte reservada na esfera interna do pátio, separada pelo linho branco torcido, revela a santidade de Deus. Ali, os sacerdotes ministravam os cerimoniais de sacrifício pelo pecado do povo. Nesse sentido,
O pátio do tabernáculo revelava que o pecador não tinha acesso ao Deus Santo, senão por meio do sacerdote, do sacrifício, que vamos ver no altar do holocausto na próxima lição. Mas agora, nessa dispensação da graça, nós temos o acesso ao Pai, pela fé mediante a salvação em Cristo Jesus, pois somos um sacerdócio real, no Novo Testamento em Cristo Jesus, na nova aliança em Cristo Jesus. E a Bíblia nos fala, Pedro nos fala, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo, o povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No verso 10 diz, antes de vocês nem sequer serem povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Mas um texto nos diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2 e o verso 8. Mais um texto dentro desse contexto, olha o que a Bíblia nos diz. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual ambos se fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Efésios 2, 12 ao 14. O homem carece da santidade e de justiça. No entanto, em Cristo o pecador é justificado e santificado para a salvação. Esse é o maior milagre que o pecador pode desfrutar de seu encontro com Jesus. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser o justo e justificador de quem tem fé em Jesus. Romanos 3, 21 ao 26. Tópico 3, a porta do pátio. Ponto 1, a porta do pátio, uma tipificação do único caminho. Êxodo 27 e 16. Para se entrar no pátio do tabernáculo, havia apenas uma porta, sem atalhos, sem furar a fila, sem atropelar ninguém. A única porta dava acesso ao local sagrado, onde Deus habitava. Cristo nosso Senhor é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Ele mesmo declarou e usou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará alimento, pastagem. João 10 e 9. Essa palavra do nosso Senhor confirma toda a doutrina do Novo Testamento, que tem em Cristo um único caminho da entrada possível
para chegar ao Pai. E esse contexto faz uma relação de pastos verdejantes, sendo o Senhor o nosso pastor e nós ovelhas do seu pasto. E em João 10 e em João 14:6 nos diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta porta, portanto, é o único meio de acesso a Deus. Atos 4:12, Efésios 2:18. No ponto 2, nos mostra as 4 colunas e as suas bases, uma tipificação do Evangelho. Êxodo 27:16. Ponto 2. As 4 colunas e as suas bases, uma tipificação do Evangelho. Êxodo 27:16. Destacamos aqui as 4 colunas e as suas 4 bases. Essas bases e colunas sustentavam a parte principal do pátio. Esse fato nos faz rememorar os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O maior instrumento que o ser humano tem para conhecer a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda revelação de que precisamos saber acerca da pessoa de Cristo, a cristologia, narrada nos evangelhos. Por isso, para ter uma base espiritual sólida e conhecer a pessoa de Jesus, precisamos começar pelos evangelhos. Assim, leia toda a palavra de Deus e aguarde no seu coração. Ponto 3. As cores da cortina de entrada, diversos tipos, conforme Êxodo 27:16. O azul, o púrpura, o carmesim e o branco eram as cores da cortina de entrada ao pátio. As cores sempre simbolizaram aspectos importantes da fé cristã. Nesse contexto, podemos destacar, por exemplo, que o azul lembra o céu. A púrpura lembra a ideia de realeza, o rei. O carmesim lembra a ideia da humilhação, o sofrimento, o calvário de Cristo. O branco, a ideia da justiça, da perfeição, da redenção. Conforme Romanos 5:18. O Senhor Jesus remonta essas cores na Bíblia Sagrada, na história de Jesus. Ele veio e foi ao céu. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o justo e perfeito. Ele foi humilhado, moído pelos nossos pecados. Isaías 42:1, Filipenses 2:5-9. No entanto, essa porta, essa cortina, essas cores, remonta e encerra os símbolos da obra redentora de Cristo. A única porta, o meio nessa dispensação de termos acesso ao Pai. Pois além de sacerdote, hoje ele é o nosso mediador, estar à direita de Deus, intercedendo por nós. Vamos à conclusão. No fim desta lição, concluímos que precisamos estar no centro da vontade de Deus, pois Deus é quem comanda toda a nossa vida. E esta posição do meio do tabernáculo, sendo que, através do Espírito Santo, seremos sensibilizados a termos uma base e segurança espiritual por meio da construção do tabernáculo em nosso coração. Pois Cristo, ele tabernaculou entre nós. E nessa dispensação somos tabernáculo, templo do Espírito Santo de Deus. Com isso, concluímos que o Senhor é o único meio de acesso a Deus, através da imagem da porta do pátio. Portanto, sejamos conscientes de que Jesus Cristo se revelou ao seu povo como o único e vivo caminho ao pecador para alcançar a salvação. Ele é o único caminho que nos conduz à vida eterna.
Você que não conhece esse caminho ainda, aceita Jesus hoje. Faça a sua confissão de fé para morar com Ele para todo sempre. O meu muito obrigado, querido aluno, professores e demais irmãos, por nos acompanhar até o final dessa pré-aula. Obrigado você que já é inscrito e também aos recém-chegados ao nosso canal. E você que ainda não é inscrito, nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Se inscreva agora, ative o sino, deixe o seu comentário e receba periodicamente as nossas atualizações. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima pré-aula com a lição 4, o altar do holocausto. Que Deus continue abençoando a sua família, o seu ministério, na paz do Senhor.